Graça e paz, igreja. Venho aqui nessa noite trazer uma rápida reflexão para os irmãos, para que possamos junto aí meditar na palavra do Senhor. Queria dizer para os irmãos que estou com saudade, mas creio que em breve nos veremos na nossa igreja, na casa do Senhor. Gostaria de orar. Feche seus olhos, vamos estar orando para que, através do Espírito Santo, Deus venha falar conosco nessa noite. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela Tua salvação, que possamos viver de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade. Faça a Tua vontade sobre a nossa vida, que é boa, perfeita e agradável. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Queremos deitar, Senhor Deus, em pastos verdejantes. Nos guia, Pai, por águas tranquilas. O nosso inimigo que vem contra nós é eles que tropeçam e caem, diz a Tua palavra. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de meditar no livro de Tito, capítulo 2. Vamos ler do versículo 11 ao 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém? O texto aqui está falando sobre a graça de Deus, a maravilhosa graça. Aqui esse texto fala sobre a natureza e o propósito da graça salvífica de Deus. Deus, ele quer nos salvar, ele entregou Jesus Cristo para nos salvar. Através da graça de Deus nós temos a oportunidade, o texto diz, de viver piedosamente, de uma forma sensata, justa. É isso que Deus pede para nós como cristãos. Segundo Paulo, a graça, ela nos ensina a rejeitar as paixões ímpias do mundo, os prazeres, né? E os valores desta era. Nós temos que rejeitar isso. Através da graça de Deus sobre a nossa vida, nós temos o poder de rejeitar tudo isso sobre a nossa vida. A graça de Deus, meus irmãos, ela nos dirige, nos capacita, ela capacita o crente a viver de uma forma justa, piedosa, enquanto nós esperamos ansiosamente pela volta de Jesus Cristo. Então acontece uma transformação em nossa vida quando a graça habita em nós. A ênfase aqui é o favor superabundante de Deus pelos pecadores indignos. Nós não merecíamos essa graça, mas Deus nos amou primeiro e nos alcançou com a sua graça. Estávamos condenados, estávamos mortos pelo pecado, mas a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus, irmãos, ela nos redime. Uma vez que o ser humano não é capaz de salvar a si mesmo, a graça de Deus trouxe a salvação à humanidade. Nós não somos capazes, nós não podemos, nós não temos esse poder de nos salvar a nós mesmos, mas a graça nos salva. A graça nos alcançou. Essa sua graça que Deus enviou através do seu Filho para nos remir, nós que éramos escravos do pecado. Essa graça é para todos os homens. A graça é para todos, meus irmãos. Vamos ler um texto aqui que fala de 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 4 ao 6. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade,
porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Deus, ele nos salvou. Jesus é o remidor. Remir, meus irmãos, no original significa libertar a pagar um preço. É através de Jesus Cristo. Ele nos remiu. Jesus Cristo entregou-se como resgate por nossas transgressões. Fomos remidos. O pecado não deve ser mais o Senhor das nossas vidas. O pecado não tem mais domínio sobre nós. A graça habita em nós. Somos salvos pela graça de Deus. Não é por obras. É pela fé na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Através disso nós somos salvos. A graça também, meus irmãos, ela nos regenera. Ela faz cada um de nós nascer de novo, como lá em Nicodemos. A salvação é uma mudança de apetite, de ambição, de ações. Nós mudamos o nosso comportamento quando temos um encontro com a graça de Deus. A mesma graça que nos redime, ela nos regenera e nos torna piedosos. Piedosos quer dizer uma pessoa que tem compaixão, misericórdia, amor, vive piedosamente. É assim que nós devemos viver. Nós somos, através da graça, disciplinados, educados a ser pessoas que glorificam a Deus. Nós devemos glorificar a Deus. Vivemos também de uma forma sensata, temos domínio próprio, prudência, somos equilibrados, somos a luz do mundo e o sal da terra por causa da graça que habita em nós. Independente das nossas obras, é através da fé que nós somos salvos. A graça nos regenera, pois Deus nos purifica e nos toma para si. Foi pago um alto preço na cruz do Calvário. A graça também, ela nos recompensa, a maravilhosa graça. Esperamos, meus irmãos, pela volta de Jesus. Essa é a nossa única esperança. Essa é a nossa única recompensa. Somos recompensados pela graça de Deus. Jesus Cristo é o nosso Deus e Salvador. Que possamos viver na expectativa da volta de Cristo. Devamos viver como aquele que verão Jesus Cristo face a face. Seja piedoso, tenha equilíbrio, seja sensato, tenha compaixão, misericórdia, seja a luz do mundo e o sal da terra. Nosso Rei e Salvador está voltando para buscar a sua igreja. Que possamos estar preparados para a volta do nosso Salvador, o nosso remidor. Amém? Gostaria de dizer para os irmãos, não vejo a hora de ver os irmãos. Que guerra que nós estamos passando, que luta, mas Deus vai dar a vitória. Nós pertencemos a Ele, Ele nos comprou com o sangue de Jesus. Ele quer salvar a nossa vida. Que possamos nos render a essa maravilhosa graça. Que o Espírito Santo de Deus possa estar com cada irmão, confortando, consolando, aumentando a fé de cada um, trazendo a comunhão, lembrando do nosso tema e a nossa divisa, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Que possamos perseverar na doutrina da palavra de Deus, na oração, no partir do pão. Mesmo assim, distante fisicamente, mas espiritualmente nós estamos unidos em Cristo, através da nossa Igreja Batista Novas de Paz. Um forte abraço
e uma boa semana em nome de Jesus.